Olá, você está na 9ª temporada do Clube do Livro e esta é a temporada do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, e nós estamos nos aventurando por meio dessa literatura cristã impactante, transformadora. E eu sou o pastor Alex e juntos estamos lendo e sendo edificados. Hoje nós estamos apenas eu e você aqui. A minha querida esposa, a pastora Adriana, gravou os 3 primeiros vídeos comigo dessa semana. Como eu estava feliz, como eu estava radiante. Então, se você me vê um pouquinho para baixo, é porque eu estou sentindo falta dela, mas vou fazer de tudo para entregar o nosso melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de lermos a carta de número 11, agradecer você por estar no Clube do Livro. A você que está aqui no YouTube, a você que é um dos inscritos desse canal, a você que está no nosso grupo do WhatsApp, onde nós comentamos, trocamos experiências, falamos a respeito do que Deus tem falado conosco. E esses comentários aqui do Clube do Livro no WhatsApp, do grupo do WhatsApp, tem me alegrado demais. É a temporada com o maior número de comentários que nós já tivemos até agora e isso tem sido muito bom, porque lembrando, o Clube do Livro é uma comunidade literária cristã de enriquecimento, de impulsionamento e de edificação mútua. O seu comentário pode ser a resposta de oração de alguém, o seu testemunho é a resposta de alguém para alguém a respeito da vida e do relacionamento com Deus. Então é importante que você compartilhe e comente aqui tudo que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. E antes de continuarmos, eu separei aqui 2 verdades que eu queria compartilhar com você, ou 2 pontos importantes que fazem parte da nossa literatura. E já estamos chegando na 11ª carta, essa é a carta de número 11. E algumas verdades podem passar despercebidas ao longo da nossa leitura, que eu não gostaria que passasse. Uma delas é trazendo a cosmovisão do livro e do autor. C.S. Lewis, um dos escritores cristãos mais importantes de todos os tempos, reconhecido dentro do contexto cristão e fora do contexto cristão, uma experiência de conversão incrível. Mas não só isso. O C.S. Lewis, ele tem uma literatura inglesa, esse livro não tem pano de fundo a literatura americana, que é todos os livros que nós lemos até aqui. Eu acho que nunca lemos um livro que não seja ou escrito no Brasil com a cosmovisão brasileira da coisa, do autor, a vivência do autor, ou se não foi, é um autor brasileiro, é um autor americano. Então esse é o primeiro autor que nós estamos lendo que foge desse eixo e é um escritor europeu, um escritor inglês, uma literatura inglesa. Outro ponto que eu queria ressaltar com você, ainda dentro da cosmovisão, é a questão de quando esse livro foi escrito. Esse livro foi lançado em 1942 e esse é um livro que foi lançado em meio a um contexto de guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então os ingleses estavam totalmente envolvidos dentro desse contexto de guerra, mas o que é interessante trazer para a cosmovisão desse livro é que a cosmovisão é a lente pelo qual nós enxergamos. Tem a lente que o escritor, pela sua vida, ele coloca no livro e tem um contexto histórico, geopolítico, contexto geográfico do livro. E isso impacta na forma como nós lemos. Nós temos a nossa cosmovisão, a lente pela qual nós enxergamos, e tem a lente que o escritor ele expressa aquilo que ele sente por meio da literatura. Não esquece tudo que eu falei, mas o importante é pensar o seguinte, né? Nós temos que enxergar que ele não colocou aqui nenhuma questão militar no livro. Ele tratou aqui questões morais e de emoções humanas. Ele não tratou de questões militares. Veja, no auge da guerra, no momento da guerra, ele não trata sobre militarismo, por exemplo. Ele está tratando sobre razões humanas e está tratando sobre emoções humanas. Ele está tratando sobre moralidade, sobre questões morais da sociedade. É muito interessante isso porque eu vejo que isso é o que nos aproxima ainda mais da obra. Porque se ele trouxesse o fundo militar, talvez eu e você não nos encaixássemos e boa parte das pessoas não se encaixassem. Isso também faz do livro ser mais atemporal possível, porque se ele trouxesse questões militares, talvez o livro ficasse restrito a um grupo de pessoas ou a um certo tempo cronológico. Mas quando ele traz questões humanas, as questões humanas extrapolam a questão do tempo ou de uma questão em si, que no caso aqui seria a guerra. Isso é muito importante a gente notar. Outra coisa, essa questão da moralidade, das emoções humanas,
por serem atemporais, elas nos aproximam da obra. É por isso, por exemplo, vou trazer você que está no Clube do Livro desde do que nós lemos Em Seus Passos que Faria Jesus, do Charles Sheldon. Ele traz para nós o contexto do dia a dia, do cotidiano, do dia a dia humano. É por isso que aquela obra nos afeiçoou tanto e nos aproximou tanto do livro, e muitos falam que foi o melhor livro que a gente já leu. Por quê? Porque ele fala de forma ficcional a respeito da nossa vida e você se identifica. É por isso que esse livro é tão marcante. E é por isso que também esta obra de ficção do C.S. Lewis tem sido tão marcante para mim e para você. Por quê? Porque nós nos aproximamos da realidade do personagem, que é o paciente. Então eu queria que você tivesse isso. O segundo ponto, além da cosmovisão, é os textos bíblicos que estão inseridos na narrativa. Eles não estão explícitos, mas eles estão inseridos na obra. Existe muito texto bíblico inserido nessa obra e é importante que eu e você tenhamos a visão desses textos à medida que a gente lê o livro, que a gente ouve os áudios e assiste o vídeo. Porque esses textos bíblicos que estão aqui inseridos em cada carta fazem desse livro uma obra segura ao meu entendimento. Porque não é uma obra do que o C.S. Lewis acha, mas são princípios espirituais fundamentados na palavra que são revelados a mim e a você. E isso faz toda a diferença. Amém? Deu para entender? Dito isso, eu abençoo você então, em nome de Jesus, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, se você está na sua casa, no seu trabalho, no seu devocional em família, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero agora ler a carta de número 11, que começa sempre assim: meu querido Vermelindo, tudo está indo maravilhosamente bem. Em especial, fico contente de ouvir que os 2 novos amigos o fizeram conhecer o resto do grupo. Todos eles, como posso inferir do nosso centro de informações, são pessoas completamente confiáveis. E aqui vai mais um trocadilho de palavras, porque o confiável não é espiritual, é um confiável para o lado do inimigo, para o lado do diabo. Olha o que ele continua dizendo. Pessoas completamente confiáveis, escarnecedoras, aferradas às coisas mundanas, que, sem terem cometido nenhum crime extraordinário, estão progredindo silenciosa e confortavelmente rumo à casa do nosso Pai, que aqui é o diabo. Eu amei essa frase. Eu amei. Porque ela fala que nós precisamos tomar cuidado, porque não só são os grandes erros que cometemos que nos levam para os braços do Pai. Talvez você está levando uma vida calma, confortável, tranquila, sem cometer grandes pecados, mas o fato de não termos reconhecido a soberania de Deus, nosso Salvador, de não nos termos tornado filhos, isso tem nos levado para os braços do inimigo. Então você fala, nunca roubei, nunca matei, mas talvez você é orgulhoso, eu sou orgulhoso, somos religiosos. Não são grandes pecados aos olhos da sociedade, mas ainda assim são pecados que nos levam para o lado errado. E nós precisamos tomar cuidado com eles. Cuidado que não são só os grandes pecados, os grandes erros que nos levam para os braços do diabo. Você fala que eles gostam muito de rir. Espero que isso não signifique que você nutra a falsa impressão de que o riso em si esteja sempre a nosso favor. Esse, aliás, é um ponto que merece alguma atenção. O riso, não a alegria. Costumo dividir as causas do riso humano em alegria, diversão, anedota e petulância. Você vai encontrar a primeira entre amigos e amantes reunidos no fim de tarde de um feriado. Entre adultos, geralmente se arranja algum pretexto para o riso na forma de piadas, mas a facilidade com que os menores gracejos produzam risadas nessas horas mostra que elas não são a causa real. Não sabemos qual é essa causa verdadeira. Algo parecido com isso é expresso em boa parte dessa arte detestável que os humanos chamam de música. Algo semelhante acontece nos céus. Uma aceleração sem sentido no ritmo da experiência celestial que é bem insondável para nós. O riso desse tipo não nos faz bem algum e deve ser sempre desencorajado. Além disso, o fenômeno em si é nojento e um insulto direto ao realismo, à dignidade e à austeridade do inferno. Olha aqui aos nossos adoradores de plantão. O diabo não suporta a adoração. O diabo não suporta a verdadeira adoração. A alegria que essa adoração produz não é aceita no inferno e nem entre os enviados do diabo. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. A música é um diálogo entre o homem e Deus, um diálogo de adoração, reverência, um diálogo de intimidade.
E é por isso que o diabo tem atacado tanto a nossa vida, para que a adoração suma dos nossos lábios, para que a adoração saia da nossa mente e do nosso coração. É por isso que nós somos atacados constantemente. E aí faço uma junção de todas as outras cartas. Isso não tem nada a ver, isso é só uma fase. Não tem problema se você escutar uma música ou outra do mundo. Sabe, meu coração, ele aperta quando eu vejo pessoas que um dia tinham verdadeira adoração e hoje acham totalmente comum você ouvir músicas seculares, músicas mundanas. Lembra que eu falei na outra carta? Nós somos inteiramente santificados por Cristo em todo o tempo. Ou seja, a adoração não está reservada ao templo, a adoração não está reservada ao culto, a adoração ela é constante e ininterrupta. O céu está em constante adoração 24 horas, eles clamam, os anjos cantam, os seres celestiais cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós precisamos entender que este é o louvor que sai dos nossos lábios. Eu não perdi de referência a alegria, o riso que o Maldanado está falando para o Vermelindo aqui. Não perdi, isso aqui existe, eu estou guardando ele aqui, mas eu quero falar sobre esse ponto que ele trouxe, que é a música, que reflete no nosso espírito, na nossa emoção. A música, ela alegra o nosso coração e o coração alegre formoseia o rosto. Querido, não compactue com as músicas do mundo, não compactue. Não ache que isso é normal, não ache que não tem problema nenhum. Se você está ouvindo agora, se tem na sua playlist do Spotify, do Apple Músicas ou do YouTube Músicas, playlists com cantores e cantoras ou grupos seculares, tira isso da sua vida. Pastor, você está sendo puritano e legalista. Nós falamos na última carta, eu não estou. Eu só quero expressar aquilo que é verdade do céu. Você que está nos ouvindo aqui, que talvez você fala, pastor, mas eu não sou crente, eu estou recebendo os áudios porque uma amiga me mandou, um amigo me mandou, e eu não vejo problema no meu pagodinho, na minha música, no meu Backstreet Boys, no meu NSYNC, no meu fundo de quintal, no meu arte popular, e eu vou tentando trazer algumas bandas da época, Roupa Nova, Fábio Júnior, meu Deus. Mas deixa eu te falar, eu quero te desafiar a colocar uma adoração na sua playlist. E aí depois você vai me dizer a diferença que é a adoração e a música que não serve para adoração. Você mesmo vai perceber no seu físico, não só no seu espírito, nem só na sua alma, no seu físico a mudança que é quando a adoração toma conta da sua vida, dos seus lábios. É outro mundo, é outra realidade. E se você está preso, eu falo isso como alguém que foi preso, eu nunca fui viciado em droga, cigarro, bebida, nunca tive problema com isso. Meu problema por trabalhar com isso sempre foi música. Sempre foi música. O meu deleite eram shows ao vivo, sejam eles de música secular ou não. Sempre foi música ao vivo, aquele som perfeito, bom, aquelas melodias, aquela harmonia, como aquilo me preservava, me enchia. Eu me lembro de surfar ouvindo tudo que é tipo de música, e ouvindo Jota Quest e voltar ouvindo Cassiane, e achava aquilo completamente normal. Eu escutava Jack Johnson, Donovan Frankenheiter e tantos outros artistas seculares e achava que era normal, era uma vibe boa. Só que eu não sabia o quanto aquilo consumia a minha alma, a minha mente. Isso é algo tenebroso, querido, tenebroso mesmo. Eu quero, de novo, esse clube do livro, e eu estou me preocupando aqui agora com tudo isso que eu estou falando, eu não quero ser pesado para você, nem legalista, eu quero que você chegue às suas próprias conclusões, tá? Mas eu te faço esse desafio, eu te desafio a isso, a enxergar isso como uma verdade espiritual. Cuidado com as músicas que você ouve. Eu acredito que nem seja essa a tônica dessa carta de número 11, mas me saltou aos olhos isso. Porque ele fala assim, né? Além disso, o fenômeno em si é nojento e um insulto direto ao realismo e à dignidade e à austeridade do inferno. A diversão está diretamente relacionada à alegria, um tipo de subproduto emocional que surge do instinto do lúdico e de bem pouco proveito para nós. É claro que às vezes pode ser utilizada para desviar os seres humanos de algo mais que o inimigo gostaria que eles estivessem sentindo ou fazendo, mas em si. A diversão tem tendências totalmente indesejáveis, promovendo a caridade, a coragem, a satisfação e muitos outros males. Males aos olhos do inimigo. A anedota, que está associada à percepção súbita da incongruidade, é um campo muito mais promissor.
Não estou pensando em primeiro plano do humor irreverente ou obsceno que, embora muito usado pelos tentadores de segunda categoria, tem resultados muitas vezes decepcionantes. A verdade é que, quanto a esse assunto, os humanos estão claramente divididos em duas classes. Há aqueles para os quais nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria e para quem uma história indecente deixa de produzir lascívia precisamente quando se torna engraçada. Uma história indecente deixa de produzir lascívia precisamente quando se torna engraçada. Ou seja, esta alegria tira o pecado daquela conversa. Não é assim, isso não é verdade. Há outros para os quais os risos e o desejo são motivados no mesmo momento e pelas mesmas coisas. O primeiro tipo faz piada do sexo porque isso aponta muitas incongruências. Já o segundo cultiva incongruências porque quer ter um pretexto para falar sobre sexo. Se o seu homem for do primeiro tipo, o humor de baixo calão não vai lhe servir. Não vou nunca esquecer as horas que gastei, de tédio insuportável, com um dos meus primeiros pacientes nos bares e salas para fumantes antes de eu ter aprendido essa regra. Descubra a qual grupo seu paciente pertence e cuide para que ele mesmo não o descubra. O verdadeiro uso de anedota, piadas e de humor encontra-se numa direção bem diferente, especialmente promissora entre os ingleses, que levam o seu senso de humor tão a sério que a falta desse senso é quase o único defeito do qual sentem vergonha. O humor é para eles o grande consolo, além de ser, marque bem isso, a desculpa para tudo na vida. Lembrando aqui que eles estão falando do meio à guerra, tá? Eu vou chegar a alguma conclusão sobre isso daqui a pouco. Assim, ele é indispensável como meio de destruir qualquer sentimento de vergonha. Se um homem simplesmente deixar os outros pagarem a conta em seu lugar, é pão duro. Se gabar-se disso de forma jocosa e caçoar dos seus colegas por terem sido trapaceados, não será mais pão duro. Veja, o cara nunca paga a conta, mas se ele já se coloca como bonachão, como aquele, eu sou pão duro mesmo, você que paga a conta, os caras gostam de mim porque até gostam tanto de mim que pagam a conta pra mim, aquele senso de humor tira ele da posição de pão duro e passa para uma posição de o feliz, o alegre, o desejado daquele momento. A crueldade é vergonhosa, a menos que o homem cruel possa transformá-la em piada. E a piada, nesse sentido da anedota, pode ser uma maquiagem para o real estado humano. Isso aqui faz muito sentido. Não são de grande ajuda na danação de um homem. Milhares de piadas obscenas ou mesmo blasfemas não são de grande ajuda na danação de um homem, tanto quanto a sua descoberta de que praticamente tudo o que deseja fazer pode ser feito. Não apenas sem a desaprovação de seus colegas, mas com a admiração deles. Se ele tão somente souber fazer disso uma piada. Eu tenho para mim, eu até já conversei isso com várias pessoas, eu desconfio de pessoas que são expansivas demais no começo. Essa expansividade, essa alegria, essa facilidade de contar piadas, causos, isso pode esconder a realidade de quem é aquela pessoa. Eu aprendi isso na pior maneira possível no meu ministério. Não que eu não me alegre, não que eu não seja, eu sou uma pessoa muito alegre, feliz, gosto de contar piada. Quando eu estou com as pessoas que eu amo, que eu confio, meu Deus do céu. As pessoas têm até dificuldade, né? Falam assim, eu não sei se você está falando sério ou se você está brincando. Mas eu não faço isso em todo o tempo porque eu sei que isso pode ser uma forma de maquiar a minha verdadeira identidade. E eu não confio em pessoas que são assim o tempo todo, porque elas estão maquiando algo. Isso é a minha percepção pastoral e pessoal, tá? Não precisa ser a sua, eu tô falando da minha. Continuando. E essa tentação pode passar totalmente despercebida para o seu paciente, graças àquela seriedade inglesa com relação ao humor. Qualquer sugestão de que se possa estar cometendo exageros pode ser tida como puritana ou como indicativo para a falta de humor. Mas a petulância é a melhor de todas. Em primeiro lugar, ela é muito econômica. Qualquer um pode ser treinado para falar como se a virtude fosse engraçada. Mas apenas um homem inteligente pode fazer uma piada boa sobre a virtude ou, na verdade, sobre qualquer outra coisa.
Entre pessoas petulantes, a piada sempre é assumida como algo natural. Ninguém realmente faz piada, mas qualquer assunto sério é discutido como se já se tivesse percebido o lado ridículo dele. Se prolongado, o hábito da petulância constrói em torno de uma pessoa a mais refinada couraça que conheço contra o inimigo. É o que eu estava falando aqui. Além de ser bastante livre dos perigos inerentes a outras fontes de riso, ela está a milhares de quilômetros de distância da alegria. Entorpece, uma vez de aguçar o intelecto, e isso não estimula nenhuma afeição entre aqueles que a praticam. Com carinho, seu tio maldanado. Aqui é tudo o que eu falei para você sobre essa questão das pessoas que são sempre contadores de anedotas, são petulantes, sempre conseguem ver o lado engraçado das situações mais controversas. Nem sempre dá para ser assim. A realidade, ela precisa ser vivida. Não que a alegria não exista na realidade, a alegria existe onde há Jesus. Eu tenho uma mensagem, está lá no perfil da Renovada Cantareira, no YouTube, youtube.com/renovadacantareira, falando sobre alegria. A alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa. Por isso, quando você se relaciona com Jesus, você vive a alegria. O Espírito alegre formoseia o rosto. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Neemias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a alegria e Ele nos alegra. Estando em Cristo, nós nos alegramos. É por isso que o salmista, lá no Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, né? Então nós precisamos entender que Deus espera de nós a alegria. Agora, qual é o ponto importante disso aqui? Pense em você em meio à guerra. Bombas, bombardeios, incertezas, inseguranças. O que ele está falando aqui? Isso aqui é muito relevante se você olhar pela visão do autor e pelo contexto histórico do autor. Ele diz aqui: as pessoas estão usando a alegria de forma errada para tentar ludibriar ou esquecer o momento atual que elas estão, que é a guerra. Então, as pessoas estão se juntando para viver uma realidade ou uma alegria que não provém de Deus. E isso vai gerar nelas um descompasso com a realidade e afundá-las ainda mais na tristeza. Essa é a minha percepção dessa obra. Essa é a minha percepção dessa carta de número 11. Cuidado para você não transformar a alegria verdadeira em uma piada, uma anedota ou uma petulância simplesmente para esquecer a realidade que você está inserido. Não faça isso. Quando você e eu sabemos que a alegria é uma pessoa e essa pessoa se manifesta em Jesus, é Jesus, você então entende que Ele traz consigo a realidade para aquele momento de forma clara, lúdica e nos preenche com uma alegria que o mundo não consegue explicar. Então tome cuidado. Tome cuidado porque às vezes você está usando a alegria do mundo para justificar as suas falhas, as nossas falhas de caráter, as nossas tristezas profundas, as nossas doenças emocionais. Você entende? Ele usou muito isso como exemplo. Pessoas que usam a piada, a anedota, a alegria ou a falsa alegria para justificar as suas dores e para esconder até mesmo quem são. Assim nós encerramos a carta de número 11 e a pergunta que eu quero fazer para você é: qual a alegria que você tem desfrutado nos seus dias? Qual a alegria que você tem desfrutado na sua vida? Deus abençoe você, aguarde seus comentários. Eu quero encerrar diferente, eu quero orar por você. Pai, nós encerramos esta carta de número 11 e eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui. Que o diabo não roube a nossa alegria. Que o diabo não roube a nossa alegria. Que nós possamos, Senhor amado, viver e entender que a alegria é uma pessoa que se manifesta por meio de Jesus e do seu Espírito Santo. E esta é a alegria verdadeira que não causa dor, que acrescenta, que não causa dor, que transforma a nossa vida de dentro para fora. Não na superficialidade do mundo, não nas brincadeiras que deturpam a nossa realidade. A alegria verdadeira não deturpa a nossa identidade, mas nos restaura em Deus. E eu peço que ela seja derramada sobre cada um que está conosco nesse Clube do Livro. Eu oro, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã com mais uma carta. Deus te abençoe em nome de Jesus.